Fala galera, beleza? Vamos lá, né? Vasco acabou sendo derrotado pro Palmeiras 1 a 0, uma escalação um pouco alternativa. Vamos falar de algumas coisas desse jogo aí, perspectiva pro próximo jogo. Então, vamos lá, né? Primeiro para começar a falar do jogo, a gente tem que falar da escalação, que a gente tinha muitas novidades pro jogo. Tá aqui do meu lado a escalação, então vamos lá, né? O gol era Léo Jardim, no sistema defensivo a gente se mantém no mesmo. Piton, Lucas Freitas, João Vitor e PH. No meio de campo a gente já veio com mudanças. Ausência de Coutinho, que inclusive estava relacionado para o jogo, mas não estava nem no banco de reservas. Entra o Tietê, que ficou 22 dias sem atuar pelo Vasco e agora volta a estar como titular. A última partida dele tinha sido a vitória do Vasco contra o Sport. E também a entrada de Matheus Cocão, provavelmente no lugar do Jair também, né? Que não vinha de boas atuações, inclusive critiquei ele no último jogo do Vasco, naquela ocasião que o Vasco perdeu para o Cruzeiro. E seguindo no ataque a gente tem duas mudanças, na verdade uma mudança, né, que é a não presença do Verratti, né, que foi cortado para o jogo de hoje também. Coutinho e ele foram cortados por desgaste físico, a gente vai falar isso um pouco mais pro próximo tópico, mas o ataque era Nuno Moreira, o Ryan, que em vez de sair da pronta e vem para jogar centralizado, e o Lloyd Augusto caindo pro lado, né. Falando um pouco da ausência de Verratti e Coutinho, os dois jogadores estavam na relação para o jogo, só que ficaram de fora até do banco para a partida de hoje. O que foi alegado pelas informações do GE era que os dois foram cortados por desgastes físicos. Vale lembrar que o Vasco vai ter uma sequência muito pesada daqui para frente. Vai ter jogo quarta-feira agora, fora de casa, contra o Porto Cabede, jogo importante, já que o Vasco precisa pontuar na Sul-Americana, e nem no banco estavam. Isso que ficou o grande questionamento. Alguns falaram, o do Coutinho a gente já poderia esperar, porque realmente é um cara que não aguenta jogar o jogo todo e tudo mais. O que mais surpreendeu foi também a presença deles também não no banco, né? Às vezes entrar ali no segundo tempo caso o Vasco precisasse. O Verratti, eu vi alguma galera falando aí nas redes sociais em relação a ele, né? Tá com 2 cartões amarelos, né? O Vasco tinha 4 jogadores pendurados pro jogo de hoje, que era o Verratti, o PH, que inclusive tomou cartão e tá fora do próximo jogo, o Jair e também o Hugo Moura, né? O Verratti, alguns diziam que o planejamento do Vasco era o seguinte: nessa partida contra o Cruzeiro, a ideia é que ele já tinha 2 cartões amarelos, que ele levasse mais um, ficasse fora já desse jogo do Palmeiras, que era o que ia acontecer, e voltava pro jogo contra o Vitória com 0 cartões ali acumulados e ali livre, né, de qualquer suspensão para o próximo jogo por acúmulo de cartões, já que ele ficaria suspenso pro jogo contra o Palmeiras, que seria esse jogo de hoje, e já era um jogo que ele não iria jogar. Só que isso não ocorreu contra o Cruzeiro, e com isso o jogador continuou com 2 pendurados e também não jogou hoje. Então, próximo jogo do Brasileirão que ele tomar um cartão amarelo, ele vai desfalcar o Vasco na partida seguinte, né? Falta de planejamento, isso até mesmo se essa foi a ideia do Vasco, mas a gente sente falta, né? São os 2 principais jogadores do Vasco, o Coutinho ali como um cara que articula o meio de campo, e o Verratti como atacante nato, apesar de nos últimos jogos não ter marcado muito pelo desempenho abaixo do Vasco. Mas vamos lá, falando da partida, né? O Vasco começa o primeiro tempo, um jogo franco contra o Palmeiras nessa primeira etapa. O Vasco começa ali tendo algumas boas chances, o Lloyd tem um chute ali, o Ryan tem um chute ali, mas não foi uma finalização assim grandiosa. Já o Palmeiras, até aquele momento no primeiro tempo, não deu nenhuma finalização ao gol do Léo Jardim, mas tinha chegadas ali, bola do Fux passando perto do gol e outras finalizações do Palmeiras que passavam perto, e era um time que tinha maior amplitude de jogo do que o Vasco e pressionava muito a linha defensiva. Ali a saída de bola do Vasco era um fator que vinha pressionando muito ali os jogadores ali que não estavam conseguindo sair muito bem. O Palmeiras muito em cima nisso, inclusive no primeiro tempo, para você que assistiu o jogo, dava para notar que alguns recursos pro Léo Jardim ali, o goleiro teve que se virar e mandar a bola para fora, porque não estava planejado, né? O Vasco com muitas dificuldades em sair, mas depois até quando conseguia sair dessa pressão do Palmeiras, às vezes articulava algumas boas jogadas com o Nuno, com o Lloyd escapando até bem nesse primeiro tempo. Falando nele, ele e o Lucas Freitas sentiram durante o jogo, ainda no momento que eu estou gravando o vídeo, não saiu nenhuma informação se eles realmente se machucaram, alguma lesão séria ou não. O Lloyd chegou a sair chorando e o Lucas Freitas caiu no mesmo momento que o Lloyd. Acabaram os dois saindo e entraram o Luiz Gustavo ali e o Garré também no lugar do Lloyd. O Garré que não fez um grande jogo assim, mas falando sobre o Lloyd que estava jogando, pra mim, vinha fazendo uma partida ali humilde na dele, participou de alguns dos principais lances de escapadas do Vasco, finalizou uma vez, não tão bem, achou um passe pro Ryan, que acabou também não finalizando tão bem, mas estava ali participando do jogo ali, sendo uma válvula de escape do Vasco. E falando em relação ao Lucas Freitas, era o zagueiro que veio jogando no lugar do Lemos e entrou o Luiz Gustavo da base, que também não fez um jogo a se comprometer tanto assim. Mas um primeiro tempo para mim franco, né, que fica com as seguintes estatísticas, né? O Vasco equilibrado para você ver o jogo, né? São 7 finalizações contra 7 também do Palmeiras. Posse de bola mais pro Palmeiras, que realmente articulava mais o jogo do que o Vasco. O
Palmeiras também com 6 escanteios, vale ressaltar isso. As principais chances do Palmeiras vieram em escanteios, uma coisa que o Abel trabalha muito dentro do Palmeiras, são jogadas ensaiadas. Então trabalhou muito isso no primeiro tempo, mas a grande chance do primeiro tempo foi essa, que está aqui na tela, né? A foto aqui, inclusive, da TNT que eles postaram, essa salvada épica do Gia em cima da linha, né? Um lance bizarro que a bola vem na área, o Everton, como tá na foto de cima, ele sai ali meio que de soco com a mão, só que a bola solta, o João Vitor, que tá ali na imagem, dá uma chapada, meio que encobrindo o goleiro, só que quando chega em cima da linha, como tá aqui na foto, o Giai simplesmente arma uma bicicleta e tira a bola em cima da linha não, né, mas salva o Palmeiras ali de um gol que provavelmente poderia mudar todo o rumo desse jogo, até poderia sair um empate, ou até mesmo uma vitória, e essa foi a grande chance do primeiro tempo para ambos os lados, que terminou assim, 0-0. A grande chance foi pro lado do Vasco, e o Palmeiras também criava. Era um jogo franco, como eu disse, um jogo que as duas equipes armaram bastante. Interessante, e pro Vasco era o que dava para fazer. Um adversário difícil, o Vasco era mandante, mas estava jogando no Mané Garrincha, fora de casa, podemos se dizer assim. Mas fazia um jogo interessante contra o Palmeiras. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Palmeiras. Tem um Estevão, um cara que dá trabalho e deu trabalho hoje pro Vasco. Mas fazia uma partida, na minha opinião, era o que dava. Era o que você se esperava do Vasco. Alguns até esperavam menos. Mas fez uma partida, na minha opinião, até aquele momento, legal. Quase contou com o azar ali do Giai simplesmente meteu uma bicicleta do nada. Senão poderia até ter saído vencendo com aquele gol evitado. A gente vai para o segundo tempo e o Palmeiras volta um pouco melhor. Como é de praxe, o Vasco volta morto para o segundo tempo. Fisicamente, essa preparação da equipe é fraca, apesar de você rodar o elenco. Alguns jogadores ali perdidos, mas o que me irrita mais é como saiu o gol do Palmeiras, que tá aqui na tela, né? Era óbvio que a gente ia tomar o primeiro gol do Vitor Roque, né? Vitor Roque não tinha marcado contra ninguém, já tá quase 15 jogos sem fazer gol desde que ele estreou pelo Palmeiras, e aí o primeiro gol dele tinha que ser contra a gente. Como tá aqui na imagem, o Vasco estava saindo jogando, o Léo Jardim foi lá e deixou o Hugo Moura sair com a bola, ali na entrada da área. Aí ele vai pro lado esquerdo dele, no caso, e ele adianta muito a bola. Perde a bola, o Estevão recupera e toca dentro da área, e olha a imagem aqui de cima, dá pra ver melhor, né? Olha como que a zaga também do Vasco toda bagunçada, né? E acho que se não me engano, acho que o Paulinho deixa a bola passar, ou o outro atacante do Palmeiras, e sobra pro Vitor Roque fazer o gol. Com o gol aberto não tinha nada que o Léo Jardim fosse fazer. 1-0 pro Palmeiras, falha grotesca do Hugo Moura, que a gente vai falar mais pra frente aqui, em relação à partida dele, mas uma falha individual do atleta, e novamente, uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo, o Palmeiras pressionando a saída do Vasco, e o Vasco não tem uma grande saída de bola, então era óbvio que isso ia acontecer, não se cuidou, um erro individual do atleta, acabou culminando no gol do Palmeiras, né? Seguindo o jogo, o Vasco faz algumas alterações, entra ali, se não me engano, Paulinho, entra outros jogadores ali também, entra Alex Teixeira mais pro final, mas também não muda muito o parâmetro do jogo. O Vasco até tenta alguma coisa pro restante da partida, mas nada muito convincente, nenhuma finalização assim grandiosa. O Palmeiras tem outras boas chances, inclusive Léo Jardim teve que fazer 2 boas defesas na segunda etapa, uma que foi uma no ângulo que teve um chute desviado e depois uma mais pro final do jogo ali, no chute do Alan do Palmeiras. Fora isso, o Palmeiras criou mais chances que o Vasco. O Flávio Lopes também perdeu um gol inacreditável na cara do Léo Jardim, que ele chutou para fora. Mas o Vasco não fez tanto no segundo tempo para merecer o empate. Fez mais no primeiro tempo para sair com um gol do que fez no segundo tempo, quando realmente precisava daquele gol mais do que precisava no primeiro tempo. E com isso a partida termina assim. Palmeiras 1, Vasco 0, gol de Vitor Roque. E é isso, né? O que a gente tem para falar da partida? A primeira coisa que eu queria falar é o desempenho do Hugo Moura. É um cara que eu vinha gostando das últimas atuações dele, vinha sendo um cara defensivamente muito sólido, desarmando bastante. Ele até desarmou bem nesse jogo em alguns certos momentos, inclusive até depois da falha dele, mas a falha que ele cometeu é muito juvenil, né? O cara pega a bola dentro da pequena área do Vasco, uma área ali que você não pode brincar, cara, não dá, chuta pra fora, toca pra alguém, manda pra... não dá pra brincar ali, ele adianta muito pro lado, sabendo que já não poderia ter ninguém pra proteger ele ali, erra, e a gente toma um gol, né? Um erro pra mim muito individual dele de fato. A zaga também do Vasco poderia ter ajudado a tirar a bola dentro da área, poderia, mas se ele não tivesse errado também, fica naquela. Pra mim, acho que foi um erro individual do Hugo Moura, que vinha jogando bem e acaba decepcionando a torcida nesse sentido. Ele que, apesar de jogar bem, comete alguns erros, né? Fez aquele gol contra,
contra o Sport, inclusive, cometeu outro erro hoje, então é um cara que às vezes oscila, e é bom que o Vasco também reforce essa posição para ter um cara também como primeiro volante, que é o Vasco não tem hoje, a não ser o Hugo Moura, que faça essa primeira volante, né, um cara marcador e tudo mais. Seguindo, né, o Vasco não faz uma partida ruim, na minha opinião, faz uma partida franca no primeiro tempo, mas cai de rendimento no segundo, como acontece na maioria dos jogos. Poderia ter sido diferente se o Vasco não tivesse cometido erro individual? Poderia. Não sei se mudaria tanto o jogo em si, mas o Vasco poderia ter mudado uma postura, até mesmo ter segurado um empate. De fato que o Vasco poderia ter saído vencendo no primeiro tempo, como eu realmente pontuei isso antes, com aquela bola que o cara salvou em cima da linha. Acho que o Vasco criou chances, em certos momentos fez boas jogadas, só não soube de fato aproveitar. Né? O Vasco que hoje até foi melhor ofensivamente do que vinha sendo nos últimos jogos, apesar de não ter marcado gols. É uma partida que a gente já esperava que o Vasco não iria vencer contra o Palmeiras, mas o Vasco teve chances para poder pelo menos sair com um empate hoje, isso que deixa a galera um pouco decepcionada. Projetando agora a semana do Vasco, que enfrenta na quarta-feira às 7 horas a equipe do Porto Cabedelo. Provavelmente deve contar com voltas de Verratti e Coutinho, que foram poupados para o jogo de hoje. E também é um jogo muito importante, já que o Vasco vem com 5 pontos na Sul-Americana, está empatado com o Lanús na liderança do grupo. E é um jogo ali que tem que vencer. Apesar de ser fora de casa, o Vasco vai ter uma viagem longa, poucos dias de descanso. É um jogo que tem que vencer contra o Porto Cabedelo. Um jogo importante, o adversário mais fraco do grupo. Tem que vencer. Venceu dentro de São Januário, tem que vencer fora de casa também, se não me engano, na Venezuela. O jogo às quarta-feira às 7 horas. É isso. Né? Tomara que o Vasco vença e quebra essa sequência ruim de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E já são 6 partidas em que o Vasco não vence, contando 7 agora no caso, contando essa hoje contra o Palmeiras. O Vasco chega a uma sequência de 7 jogos sem vencer, são 5 derrotas, 2 empates no período. Um período ruim do Vasco, que ainda procura um técnico, vamos ver como é que vai ficar essa situação toda do Diniz. Tem negociação, o Pedrinho confirmou isso, mas a gente não sabe como é que está o rumo dessa negociação, que foram iniciadas na quarta-feira, último dia do mês de abril. Vamos ver quem que vai assumir o Vasco, mas vai ter muito trabalho daqui pra frente, é isso. Esperamos uma vitória na quarta-feira contra o Porto Cabedelo para encerrar essa sequência ruim. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta. E tem vídeo curto aqui do jogo do Vasco, se você quiser também ver um comentário curto. Vai ter um texto falando, basicamente uma crônica de como é que foi o jogo, na minha opinião. Também é aqui no canal, se você quiser entrar aqui no canal para ler. E se você viu o vídeo até o final, se quiser se inscrever e deixar o like em outros vídeos também. A gente fala de futebol brasileiro e tudo mais. Então é isso, e valeu!